Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong. Vamos para mais uma aula de Blender 2.8. Vamos falar sobre partículas. Nosso assunto de hoje são partículas, tá? Então, o que são partículas? Só aumentar melhor aqui a visualização. Partículas são elementos, por exemplo, eu quero animar 300 pássaros voando. Isso dá um trabalho danado, mas eu posso animar uns 2 ou 3 e colocar eles como partículas, por exemplo. Eu quero animar uma explosão, eu quero animar um exército de naves indo atrás de uma outra nave, uma multidão. Então assim, eu posso usar sistemas de partículas que vão trabalhar com todas elas, às vezes de forma inteligente, às vezes de forma aleatória, vai depender do que eu quero. Então existem milhões de aplicações, na verdade, dependendo da sua criatividade para partículas. E para que eu crie partículas utilizando o Blender, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar um objeto emissor que vai emitir essas partículas. Por exemplo, eu vou selecionar esse cubo aqui. Então, aqui eu tenho dentro dessas abas, a Particle Properties. Quais são as propriedades de partículas desse cubo aqui? Nenhuma, porque eu não adicionei nenhuma partícula. Então eu vou adicionar aqui, pronto, criei um Particle System. Veja que apareceu uma bolinha aqui. O que acontece assim que eu crio esse sistema de partículas? Se eu teclar a barra de espaço, né? Eu toco a minha animação, já gerei uma animação. Ele vai gerar partículas. Essas partículas vão cair. Tá? Ok. De onde vêm essas partículas? Essas partículas estão vindo, aí a gente vai analisar alguns elementos aqui. Tá? Começam a ser emitidas no frame 1 e vão até o frame 200. Se eu quiser começar do 1 e parar no 1, ele vai gerar todas as partículas somente no frame 1 e tchau. E elas caem. Tá? No caso aqui, eu quero começar no frame 1, vamos colocar 200 mesmo. Tá? A lifetime, quanto tempo de vida elas têm? Doutor, quanto tempo de vida eu tenho? Apenas um frame. Opa, um frame. Pronto. Elas simplesmente vão ser criadas, o que é até interessante, né? Dependendo do que você queira fazer, pode ser um recurso interessante. Tá? Por exemplo, vamos dar um pouquinho mais de vida para essas bichinhas, né? Então vamos lá, lifetime, vamos botar 10. Então elas vêm e elas somem, ó. Olha que interessante. Agora observe uma coisa, vamos voltar aqui para os 50. Elas caem, né? Elas são criadas e caem. Por quê? Elas são jogadas para cima e são atraídas pela gravidade. É o padrão, que a gente chama de default. Então, o que eu preciso fazer é... se eu quiser criar uma coisa mais espacial, depois a gente vai trabalhar com gravidade. Então a gente vai aqui em Field Weights, os pesos que os campos nos fornecem. Então eu vou aqui em Gravity. Gravidade 0. Não quero trabalhar com gravidade. Quero criar partículas espaciais. E aí, tcharam! Observem que só tem 50, né? Cada um vai durar 50. Não está muito aleatório ainda, né? Mas que as partículas estão sendo emitidas das faces. Então, voltando aqui para meu emission, eu tenho source, fonte. Eu posso dizer que são emitidas dos vértices. A coisa já muda de figura. Então, começam a emitir partículas dos vértices. Se eu, por acaso, aumentar o tempo de vida, por exemplo, para 200, elas vão mais longe, elas não vão morrer. Não vão morrer por conta disso. Tem uma estrutura até meio maluca, interessante, né? Elas param de ser emitidas no 200. Se eu colocasse que elas iriam parar no 250, tendo em vista que eu tenho uma animação de 250 frames aqui. Tá? Então, o que acontece? Eu teria
250 frames de partículas sendo emitidas o tempo todo. Não ia parar até o final da minha animação. Uma outra coisa interessante nesse momento. Se eu venho até aqui, vou renderizar isso aqui, né? Vou colocar aqui no modo de render por aqui. Aqui até eu vejo, mas se eu teclar F12, que é o render, eu não vejo as partículas. Vou colocar aqui nas dimensões da minha saída 50% só. Fica mais rápido e eu consigo ter mais agilidade. Nesse caso aqui, eu não estou vendo as partículas porque elas não foram instanciadas a nada ainda. Então, o que eu faço? Eu preciso dizer qual tem o meu objeto emissor, o que eu vou emitir. Então, venho aqui, Shift A, vou criar uma icoesfera porque ela tem menos polígonos. Posso ter, para quem não tem um computador muito bom, isso pode ser bastante útil, você pode criar qualquer coisa. Coloquei um Shade Smooth, na verdade nem precisava. E posso também criar, por exemplo, um material e dizer que é do tipo emission, ele vai emitir uma certa luz. Bom, não mudou nada por enquanto para a gente. Continuamos sem ver as partículas. Nós precisamos dizer aqui no nosso sistema de partículas que no meu render eu vou ter o halo que servia para o Blender antigo, anterior. Eu digo que eu quero renderizar um objeto como partícula e o objeto instanciado vai ser essa icoesfera. Pronto. Então, temos aí que é aquela icoesfera. Por exemplo, se eu pego aqui essa minha icoesfera, tecla O, e faço uma coisa mais ou menos assim, automaticamente a partícula também vai mudar, porque a partícula é aquele elemento lá. Olha lá. Vou tentar fazer uma visão mais interessante, Ctrl Alt 0, aí eu tenho uma visão da câmera mais ou menos como aquele elemento. Se eu quiser mudar um pouco mais e ter um pouco mais de flexibilidade, lá com Camera to View, e posso ir brincando assim. Muito bem. Colocando no modo de render, vou pegar o background aqui, já que é uma coisa sem gravidade, vou colocar como se fosse meio espacial. E aí a gente tem as partículas sendo emitidas lá. Tá? GZ, vou tirar isso aqui da tela. Bom, enfim. Então, uma outra coisa interessante também que as pessoas gostam de brincar é ativar esse bloom aqui. Ele vai pegar os emissores e vai dar uma certa um certo brilho. Você ajusta mais alguns parâmetros aqui, o raio, a intensidade, né? Aí a coisa vai ficando bem interessante. Ok. Bom, vamos ficar nisso por enquanto. E voltando para a partícula, né, não está tão interessante. Você poderia colocar que ele vai emitir a partir do volume dessa massa, então já fica um pouco mais interessante. Mesmo assim, não está muito lento, não está muito aleatório. Vamos colocar aqui para a gente ter uma visão um pouco melhor. Tá? Random Order, seja de uma forma randômica, poderia não ser. Você pode ir testando também. Aí ele vai pegando de face por face. Isso às vezes é interessante quando você tem uma esfera. Isso fica muito doido. Distribuição normal. Eu vou tirar essa distribuição. Outra coisa interessante também, nesse aumento do tamanho do shadowing aqui, é você colocar velocidade. Pronto, é isso que eu queria ver.
tal metro por segundo. Mas você pode randomizar isso aqui e você tem uma coisa um pouco mais aleatória, o que fica bastante interessante. Você vai distribuindo essas coisas quase como uma explosão. E aqui, na velocidade normal, exatamente a velocidade normal que vai sair de cada plano, de cada elemento. Então, se eu colocar aqui 5, por exemplo, ele vai bem mais rápido, consequentemente bem mais longe. Uma outra coisa interessante é que, por exemplo, eu queria emitir de outro objeto. Eu vou agora criar uma não. Shift C, centralizar no cursor 3D. Shift A, eu vou criar uma UV esfera, ela tem bem mais polígonos. E no sistema de partícula, eu posso criar um sistema e utilizar o anterior. Então já está tudo organizado, cadastrado, tá? Quase que a explosão, está muito rápido, né? Mas quase que a explosão da Estrela da Morte aqui, nesse caso. Só que ela não explode. Existem, a partir de partículas, formas de você também explodir esse elemento. Ok? Vamos lá. Quando eu tenho uma esfera e tenho mais polígonos, por exemplo, eu posso, mais uma vez, gerar de faces. A coisa fica aleatória também, fica interessante, né? Mas se eu colocar sem ser na ordem randômica, o que vai acontecer? Ele vai pegando face por face, sair distribuindo de uma forma menos aleatória, que às vezes pode ser interessante também. Ok? Então essas são as opções básicas. Vamos voltar aqui para o padrão mesmo, né? Como se eles estivessem explodindo, saindo dali. Está muito rápido também. Eu mexi na velocidade, esqueci de colocar de volta. Vou botar 1, por exemplo. Sua navezinha saindo da Estrela da Morte, ou coisa assim. Depois a gente vai brincar um pouco com essa história de configurar objetos que poderiam ser carros, elementos, naves, de forma inteligente, tá? Ok. Criar aqui, salvar. Bom, gente, é basicamente isso com relação à base de partículas. Nós vamos fazer uma outra aula agora utilizando outros tipos de objetos, mas antes de concluir, eu queria fazer algumas pequenas mudanças aqui. Existe um outro tipo de objeto aí, antes de até mesmo de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar nesse objeto aqui para algumas características anteriores. Por exemplo, eu vou colocar a gravidade de volta. Ok? Eu posso, como eu coloquei aquilo ali, eu posso também dar uma escala para esses objetos. Certo? Uma escala maior. Depois a gente vai mexer um pouco com física. A velocidade é aquela mesma. Poderia ser até 0. Simplesmente vai cair. Vamos colocar 1 mesmo. Tá? Ele vai tangenciar na medida que ele for saindo do objeto. Ok. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso criar um outro tipo de objeto que é um
Metaball. Vou pegar esse Metaball, vou dar um material para ele. E aqui na minha partícula, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, antes de mais nada, o mesmo material. Tá? E na minha partícula, eu quero dizer o seguinte, porque veja bem, esse metabol, se eu crio um outro, ele vai se interconectando. Ele tem uma reação entre cada elemento que eu construo. Eu posso transformar isso também em partícula. Quando eu transformo isso em partícula, eles vão estar se interconectando também. Eu vou fazer uma escala um pouco maior. Veja, se eu renderizar isso aqui dessa forma, não vai ficar tão... ele fica um pouco mais blobado, ou seja, ele fica mais denso. Isso porque nas propriedades aqui do Metaball, entrei em Sculpture Mode, não era isso que eu queria. Nas propriedades aqui dele, o que eu quero? A resolução, tá? Se eu diminuir, por exemplo, 0,2 no render, 0,2 aqui também, então ela vai ficar, né, com mais densidade também. Aí eu consigo ver daqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então eu posso ter uma gosma saindo utilizando só essas questões de partícula. E mais uma vez, selecionando esse elemento, partículas. À medida que eu aumento o tamanho da minha partícula, a coisa vai ficando mais densa. Tá? Posso também colocar de forma randômica, então cada um vai ter um tamanho diferente. Shade Smooth. Ups. Olha lá. Que coisinha nojenta, né? Mas é isso. Só um pouco de base sobre partículas. Você pode usar a imaginação e muitos tutoriais na internet que vão tratar especificamente disso com muitos tipos de aplicação. Mas essa é só a primeira parte, né? No próximo vídeo nós vamos trabalhar algumas outras questões envolvidas com isso, ok? É isso, gente. Muito obrigado. Opa! E até o próximo vídeo.